TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Queridos irmãos do Grupo Espírita Batuíra de Algés, Portugal, é com imensa alegria que nos encontramos novamente juntos para conversarmos um pouquinho sobre doutrina espírita. Hoje o tema escolhido diz respeito às nossas atitudes, às nossas escolhas. É preciso mudar para evoluir. É sobre isso que iremos convidar a todos para juntos conosco, através da TV Batuíra Portugal, estarmos unidos em pensamentos, em sentimentos. Mas antes, convidamos a todos para juntos fazermos a prece de harmonização dos nossos sentimentos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus de infinito amor e bondade, ao nosso Pai Criador, a Jesus, Mestre, amigo de todas as horas, a Maria, nossa Mãe espiritual, Mãe da humanidade, e aos benfeitores amigos que neste momento possam nos envolver, fortalecendo a nossa vontade de nos melhorarmos a cada dia, fortalecendo a nossa coragem para lutarmos contra as nossas imperfeições morais, fortalecendo a nossa fé na certeza de que dias melhores virão, fortalecendo a nossa resignação para aceitarmos estes tempos que estamos vivenciando, tão exigentes para a nossa caminhada evolutiva. Mestre, querido amigo, nos envolva agora e a todos aqueles que conosco sintonizam, para que também possam receber os eflúvios do teu amor. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, senhores. Então, neste momento, nós vamos pedir a licença para apresentarmos os slides e fortalecermos este nosso trabalho de entrarmos na casa dos senhores e conversarmos um pouco sobre esse tema que nos é tão caro. É preciso mudar para evoluir. Quando nós fazemos essa afirmativa, nós temos em consciência de que se já fôssemos espíritos perfeitos, não precisaríamos mais evoluir e, portanto, não precisaríamos mudar. Porém, como ainda somos espíritos imperfeitos, como ainda trazemos imperfeições em nós, sabemos que é necessário esta mudança, essa mudança interior, essa mudança de hábitos, de escolhas, para que assim possamos evoluir. Então, nós precisamos escolher a vida nova, deixando para trás essa vida velha, que nos trouxe até aqui, mas que nos trouxe também com sofrimentos. Nós podemos escolher a caminhada para uma vida nova, não abandonando o que somos, ao contrário, utilizando-nos dessas experiências que já tivemos para avançarmos por uma vida nova, para avançarmos para a nossa mudança interior, a nossa autoiluminação. A transformação interior não quer dizer destruir o que somos, ao contrário, tudo que somos nos trouxe até aqui.
nos fez aprender que hoje precisamos mudar. Então, é importante esta consciência de que nós, do jeito que estamos, não vamos conseguir cumprir a nossa tarefa evolutiva, de que quando nós planejamos junto com os nossos benfeitores amigos, estávamos cientes desse êxito. Para isso, é necessário mudar. Para evoluir, é preciso mudar. Então, nós precisamos trazer este conceito de mudança, que significa a passagem de um estado para outro diferente. Mudar significa transpor um caminho que ainda não nos é conhecido. É a transição de uma situação para outra diferente. A mudança acontece em todos os lugares, nas organizações, nas cidades, nos países, nos hábitos das pessoas, na nossa interiorização. Mudança significa nós sairmos deste estado, que às vezes é um estado de comodismo, às vezes é um estado de sofrimento, às vezes é um estado de estagnação, para buscarmos a nossa evolução. Então, é necessário nós nos prepararmos para essa mudança. E a mudança só se inicia quando tomamos consciência da necessidade de mudar. Não adianta o outro dizer que precisamos mudar, não adianta o outro nos orientar, nos explicar, nos conduzir para a mudança. Se nós não tomarmos consciência dessa mudança, não conseguiremos fazê-lo. É necessário preparar-nos, então. É necessário tomarmos consciência de que o sofrimento basta, de que a dor é educativa, mas ela busca a educação do espírito e não a punição, como nos diz Leon Denis e que já trouxemos para os senhores. Muitos de nós não reservamos tempo para refletir o modo como temos conduzido nossas vidas, e isso é fundamental. Pararmos e pensarmos. Talvez essa pandemia nos esteja fazendo um momento maravilhoso nas nossas vidas no que se refere a pararmos e pensarmos como estamos conduzindo as nossas vidas, como estamos nos comportando diante das escolhas que devemos fazer, como estamos nos comportando diante das enfermidades, das vicissitudes, das dificuldades que se apresentam diante da nossa vida. Então é necessário, sim, esta parada. E talvez por isso Deus tenha permitido que nós fiquemos dentro do lar, reflexionando sobre as nossas escolhas, sobre a nossa existência. Por isso, para mudarmos os paradigmas, para mudarmos os padrões que carregamos ao longo da vida, nós precisamos dar esta parada fundamental, avaliar os nossos comportamentos e as nossas decisões, avaliarmos o que temos feito diante daquilo que a vida se apresenta para nós. Estamos paralisados pelo medo? Estamos utilizando os conhecimentos para nos solidarizarmos com os nossos irmãos? Ou estamos fechados dentro de nós mesmos? Os paradigmas e suas influências. Normalmente, quando adotamos um paradigma, seguimos por eles. Mas, quando queremos mudar, a ajuda de outras pessoas é fundamental, pois eles são os nossos companheiros de caminhada e muitas vezes enxergam muito melhor do que nós. Muitas vezes eles podem nos direcionar um novo caminho, porque eles também, por nos amarem,
podem ver melhor a nossa caminhada. Então, quando nós fazemos essa reflexão, devemos buscar ajuda para aqueles que conosco convivem, porque muitas vezes é fundamental essa ajuda. Quando nós revemos os nossos padrões mentais, vemos que as crenças e os valores acumulados ao longo da nossa vida funcionam muitas vezes como princípios organizadores que agem direcionando nossos comportamentos e decisões. É preciso, sim, que venhamos a rever os nossos padrões mentais, porque nós nos habituamos a pensar desta maneira, a agir desta maneira, a escolher desta maneira. E quando fazemos um balanço sobre estes conceitos, nós, muitas vezes, vemos como estamos equivocados, como estamos longe dos ensinamentos evangélicos, como estamos distantes da prática do ensinamento de Jesus. Quando nós revemos os nossos padrões mentais, nós vemos que para haver a mudança e crescimento de um indivíduo, é necessário romper as velhas concepções e formas de pensar, pois essas funcionam como verdadeiros grilhões, como verdadeiras correntes, nos aprisionando aos nossos pensamentos. E esses pensamentos que muitas vezes nos paralisam diante das atividades a serem tomadas, diante das atitudes a serem revistas, nós precisamos relacioná-los para trocá-los nesta tomada de consciência da nossa mudança interior. Somos resistentes à mudança. Isto faz parte do nosso espírito viajor do tempo. Nós sabemos o que nos ocorre com as atitudes que tomamos até agora. Por isso resistimos muito em mudar. Por isso, às vezes, não sabemos nem como fazer. Não sabemos o que fazer. Por isso resistimos à mudança. O nosso próprio cérebro, ele está viciado muitas vezes no nosso comportamento. Então, esta mudança diz respeito a vencermos a nossa condição de espíritos acomodados, como já estamos, de espíritos na sua zona de conforto, como ainda nos encontramos, para daí trabalharmos na nossa melhora individual. Precisamos fazer essa reforma íntima, essa renovação, essa autoiluminação. Precisamos fazer brilhar a nossa luz, como foi o chamamento de Jesus: fazei brilhar a vossa luz. Vós sois deuses. É esta luz que nós chamamos a atenção de todos os senhores para que façamos brilhar, para que façamos tirar de dentro de nós este eu divino que todos somos e possamos evoluir. Mas é um desafio, por isso que nós chamávamos o desafio de mudar. É o desafio da renovação íntima, que não é uma conquista gratuita, que se transforma num grande desafio, mas que é possível de atingirmos através da vontade, da determinação e da perseverança. Essa renovação íntima é um caminho individual, de eu para comigo mesmo, de cada um de nós para consigo mesmo. Não, ninguém poderá fazer essa renovação pelo outro. É uma caminhada individual. Por quê? Porque nós somos únicos. Porque nós fomos criados únicos por Deus, nosso Pai, pela causa primária e primeira de todas as coisas.
que por seu infinito amor nos criou, mas que deixou a cada um de nós o mérito da sua evolução, o mérito da sua conquista íntima. Então é necessário, meus queridos, que façamos esse desafio. Mas por que é um desafio somente para nós? Porque somos espíritos imperfeitos em evolução. Porque os nossos pensamentos ainda nos atrapalham, porque não aprendemos a dominá-los, porque nos deixamos envolver pelo seu conteúdo, pela sua ação. Às vezes, os nossos pensamentos são ainda fortalecidos pelos pensamentos exteriores, de pessoas encarnadas ou desencarnadas. E nós vamos assimilando esses pensamentos como se fossem nossos. Nosso meio também interfere nesse desafio da nossa mudança. Quando abrimos as janelas para o exterior, quando recebemos a influência do meio em que vivemos, das pessoas com quem convivemos. Por isso, às vezes, é desafiador a mudança, porque muitos dos nossos entes queridos, às vezes, não querem também fazer a subida, a evolução, a caminhada em direção à casa do Pai. Então, às vezes, o nosso meio também é um objeto de impedimento, é um fator de impedimento à nossa evolução. Então, para alguns pode ser um desafio fácil, porque esse indivíduo já tem a consciência, já faz o foco certo no seu objetivo. Mas para a maioria de nós, ainda é um desafio difícil, porque ele se verifica na luta da conquista individual de cada um de nós. Nesta luta de vencermos as nossas próprias imperfeições morais. Então, nós precisamos estabelecer esta conquista, a conquista do desafio, a conquista de nós trilharmos uma caminhada nova através de planos e metas conscientes. Quando nós falamos aqui em planos e metas conscientes, queremos colocar para os senhores que devemos estabelecer metas alcançáveis, porque senão nós desistimos na primeira queda, porque senão nós paramos com essa persistência de buscarmos a nossa conquista. Então devemos sim valorizarmos os nossos planos, as nossas metas e valorizarmos cada conquista, porque renovação é sinônimo de reforma ou mudança. É nós fazermos brilhar cada vez mais este nosso objetivo de nos melhorarmos. Mudar só por mudar, mudar para atender às circunstâncias não é renovação. Mudar porque o outro diz que é melhor, ou mudar só para atender o chamamento de um familiar, não faz com que nós venhamos a realizarmos a verdadeira mudança. Nós precisamos visualizar que mudar só por mudar não nos levará a lugar nenhum. O processo é contínuo, porque ele visa a evolução espiritual. Então, esta renovação se dá dia após dia,
conquista após conquista. Por isso que nós temos que estabelecer este plano, esta meta consciente, porque nós ainda iremos cair, nós ainda iremos nos equivocarmos diante das escolhas, mas como o processo é contínuo, como a evolução espiritual é infinita, a cada passo nós estaremos melhores do que no momento anterior. Então, para mudar é preciso conhecer. Para conhecer é preciso buscar e aprender. Para aprender é preciso vivenciar. Aqui está a chave da mudança. É preciso conhecer. Conhecer o quê? Me autoconhecer. Conhecer os meus limites, conhecer as minhas fraquezas, conhecer o estágio onde me encontro. Mas para conhecer é preciso buscar atitudes melhores, aprender caminhos mais saudáveis. E para isso é preciso vivenciar. Ninguém consegue mudar só na teoria, ninguém consegue mudar só no intelecto. É preciso que nós busquemos e aprendamos para podermos vivenciar. Aqui está o núcleo de tudo. Sem a vivência não se muda, meus queridos. Somente com a aprendizagem nós não evoluímos. Lembremos das duas asas da evolução, o intelecto e a moral. O intelecto que nos vai sustentar na mudança, mas é na vivência, é na moral, é na atitude que nós vamos, então, conseguir evoluir de acordo com a aplicação desses conhecimentos. Quem deseja implementar mudanças de comportamento, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sobre novas fases. Educar-se, renovar-se, esta é a proposta do mudar para evoluir. Precisamos nos educar para daí evoluirmos. Precisamos nos auto-educarmos para renovarmos diante dos tempos novos que são chegados, diante dessa proposta de transição que se apresenta no planeta para um mundo de regeneração. É preciso sim, meus queridos, renovarmos, é preciso sim nos melhorarmos para aí habitarmos a terra regenerada. Como disse o Mestre Jesus, somente os pacificadores, somente os pacíficos, somente os misericordiosos habitarão a terra regenerada. É para isso que nós precisamos renovar-nos. A doutrina dos espíritos, como uma doutrina eminentemente racional, nos dispõe de vigorosos recursos para a edificação do templo da educação nas nossas vidas. É assim que nós podemos nos melhorarmos, nos renovarmos, através dessa doutrina que nos alimenta, que nos esclarece, que nos propõe a cada dia sermos melhores. Melhores do que quem? Melhores do que o quê? Melhores como? Melhores do que nós próprios. A doutrina dos espíritos nos conclama a nós sermos melhores do que nós próprios, a combatermos as nossas más tendências, a nos esforçarmos para sermos melhores do que ontem e galgarmos um amanhã melhor do que hoje. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres,
como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Nos fala Allan Kardec no comentário da questão 917, respondida por Fenelon. Kardec vai nos dizer que é a educação a proposta, a chave do nosso progresso moral, que muito mais do que a instrução, a educação faz com que nós venhamos a manejar e corrigir as nossas tendências, as nossas más tendências, as nossas atitudes equivocadas. Somente quando nós tivermos a condição de corrigir estas nossas rotas equivocadas, é que assim nós atingiremos o progresso moral que tanto almejamos. Então, muito mais do que a instrução intelectual, a educação das nossas tendências, dos nossos caracteres, vai nos levar a esse progresso moral, a essa mudança que tantos queremos. É assim que define Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, é assim que nos propõe a doutrina espírita, que nós venhamos a trabalhar essas nossas emoções e fazendo-as evoluir para os bons sentimentos. Esta iluminação íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Essa iluminação íntima, ela deve ser buscada diariamente por cada um de nós, aonde nós vamos alterando as nossas condutas, revendo os nossos comportamentos, buscando a nossa melhoria. Então, este autoconhecimento é um caminho de interrogações. Quem somos? Qual a nossa origem? Qual a finalidade da nossa existência? Nós, reiteradamente, falamos sobre esse autoconhecimento, porque os tempos são chegados, não podemos mais postergar a nossa mudança moral. Nós precisamos nos autoconhecermos, sabermos qual a nossa origem. A nossa origem é a criação pelo Pai, mas é uma origem simples e ignorante, isto é, sem o conhecimento da moral e sem o conhecimento intelectual, deixando para nós a tarefa desta construção intelecto-moral. E qual a finalidade da nossa existência? A nossa existência encarnada é aprendermos a amar, aprendermos a sermos indivíduos cada vez melhores. E se não aprendermos com o amor do Pai, Ele permite a dor. Esta dor que hoje vivemos através da pandemia, esta dor que às vezes se acumula porque nós, feito crianças teimosas, não queremos mudar. Esta dor que nos ensina cada vez mais a nos tornarmos indivíduos melhores. A dor, como uma atitude educativa e não punitiva, vai nos ensinar a finalidade da nossa existência, que é aprendermos a amar incondicionalmente, como Jesus nos ensinou, a amar a toda a humanidade como os nossos irmãos. Então, nós precisamos fazer algumas perguntas, fazermos uma autoanálise, uma autocrítica, uma autocorreção. Nós precisamos buscar este eu divino que todos somos e implantarmos o reino de Deus
em cada coração humano, a começarmos por nós mesmos. Quando fazemos essa autoanálise, nós vamos buscar no dicionário a definição como sendo o conjunto de esforços sistemáticos de uma pessoa visando a compreensão da sua própria personalidade. Aí é muito importante, porque nós, às vezes, nos situamos como conhecedores do outro, entendedores da personalidade do outro, e esquecemos da nossa própria personalidade, esquecemos das sábias palavras de Jesus. Como vede um argueiro no olho do outro, se não enxergais a trave no vosso olho. Então, precisamos fazer essa autoanálise. Quando vamos buscar o que é autocrítica, verificamos no dicionário que é o ato de um indivíduo reconhecer as qualidades e defeitos do próprio caráter, ou os erros e acertos de suas ações. Quando fazemos autocrítica, não vamos buscar só os nossos erros, vamos buscar também os nossos acertos, também as nossas qualidades que sustentam o nosso ser, porque nós somos luz, esta luz que ilumina o mundo, nós somos o sal que tempera a terra, como Jesus nos veio ensinar. Então é preciso também que quando façamos essa autocrítica, possamos fazê-la lembrando das nossas qualidades, lembrando dos nossos acertos, para aí buscarmos trabalhar os nossos defeitos e os nossos erros. Quando buscamos essa correção, buscamos a correção que é proposta para o indivíduo fazer dos seus próprios erros. Esta autocorreção significa que eu já fiz uma autoanálise, que eu fiz uma autocrítica e que agora eu busco esta correção, isto é, a correção dos meus próprios erros. É necessário verificarmos isso, meus queridos, porque se nós não corrigirmos os nossos erros, nós não conseguiremos mudar. E se nós não mudarmos, nós não vamos evoluir. E se nós não evoluirmos, nós não poderemos voltarmos a habitar a terra regenerada. É esta a proposta da nossa conversa de hoje. Mas você está pronto para mudar? Você está disposto a mudar? Este é o princípio da mudança. Sabemos que é preciso coragem para mudar. É preciso eu debruçar-me sobre mim mesma. É preciso eu fazer exatamente esta mudança de comportamento, mudança de olhar, mudança de foco. Eu tenho que deixar de olhar para o outro, criticar o outro, julgar o outro. Eu tenho que olhar para mim, para buscar em mim as qualidades e os defeitos e mudar esses defeitos. Mas é preciso ter coragem. Todos sabemos disso. Às vezes nos acomodamos onde estamos e não queremos mudar. Mas, queridos amigos, irmãos, é necessária a mudança. Nunca se falou tanto nessa mudança como temos visto agora. Para isso, precisamos da coragem, como falávamos no início, a coragem para mudar em nós as imperfeições morais. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 919, vai nos orientar quando pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Todos nós já conhecemos essa resposta de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Todos nós sabemos dessa questão. Sabemos também
dessa resposta, mas relutamos nessa mudança porque parece que não tomamos a coragem suficiente para buscarmos essa mudança dentro de nós. Então, na questão 919A, Santo Agostinho vai nos responder: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Vejam aqui, quando Santo Agostinho faz aquela autocrítica, ele também busca suas qualidades e busca os seus equívocos, buscando na sua consciência. E por que ele diz no final do dia, à noite? Porque à noite nós podemos refletir o que trabalhamos no dia, o que fizemos daquela oportunidade que Deus nos deu, um dia a mais a estarmos na carne, a estarmos mergulhados no mundo físico, para aí nos melhorarmos. E Santo Agostinho continua: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las, nos diz ele. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Nós precisamos fazer esse projeto, esse plano, estabelecendo metas para conquistar essa felicidade eterna, para conquistarmos essa tranquilidade da nossa consciência, quando nós estabelecemos questões nítidas, questões precisas e multiplicamos essas questões na busca dessa consciência em paz. Mas quais são as minhas reais intenções? E o próprio Santo Agostinho nos responde: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Nós aqui vamos nos autoconhecendo. Quais são as reais intenções? É para agradar o outro que eu estou mudando? É para ser aceito na minha comunidade que eu agora tomo outra atitude? Ou é para eu realmente agradar aquele que veio nos ensinar, aquele que dedicou a sua encarnação aqui neste mundo para nos ensinar o seu evangelho de amor? Então é necessário, sim, que nós venhamos a estabelecer quais são as nossas intenções, que não venhamos a escamotear os nossos objetivos, as nossas metas, mentindo para os outros, mas principalmente ludibriando a nossa própria consciência. E será que nós estamos nos auto-enganando? Será que nós estamos justificando as nossas condutas para fazermos bonito perante os outros, para nos sentirmos engajados na conduta massiva das pessoas que conosco convivem? Será que eu estou fazendo isso para agradar o outro? E Santo Agostinho nos responde: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Santo Agostinho nos faz esse questionamento porque muitos de nós justificamos os nossos equívocos, justificamos as nossas atitudes equivocadas, erradas,
no mal. Muitos de nós passamos a aceitar as nossas ações de uma maneira muito diferente se fosse outro que estivesse praticando. Então ele vai nos dizer, não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar essas nossas faltas, e assim vamos desculpando de erro em erro, de equívoco em equívoco, e seguindo com as mesmas atitudes e não produzindo a nossa mudança? E ele mesmo diz, será que nós fazemos todo o bem possível? Se não praticou o mal, se não fez todo o bem que podia, Kardec vai nos lembrar desta questão. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os benfeitores respondem, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, conforme Santo Agostinho nos pergunta, será que este auto-engano não é desculpável? Será que nós estamos deixando as oportunidades de praticarmos todo o bem que podemos praticar, principalmente neste momento de pandemia, onde as pessoas se sentem reclusas nos seus lares? Será que nós não podemos fazer mais, ligar para alguém, ouvir alguém, nos estendermos as nossas condições de indivíduos que trabalham também as suas dificuldades, auxiliando o próximo? Será que nós estamos aproveitando todas as oportunidades de fazer o bem? Nós seremos cobrados pelo mal que haja resultado da incompetência de não termos praticado o bem. Então, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. No capítulo 3 deste item, nós vamos ver que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. É assim que nós devemos entender a prática da caridade, a prática da benevolência, a prática da indulgência, do amor, da fraternidade, da solidariedade. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Nós vamos ver nessa afirmação como nós estamos projetando a nossa caminhada rumo à nossa própria evolução espiritual. O homem de bem, neste item 3 do capítulo 17, nós vamos encontrar um sinergismo naquilo que Santo Agostinho afirmara para nós. Quando nós interrogamos a nossa consciência, se estamos fazendo tudo, se não estamos procrastinando o bem que todos deveremos exercitar. Tenho prazer em fazer o bem? Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. Nós vemos aqui Santo Agostinho nos fortalecendo novamente na proposta de fazermos
o bem pelo bem. Nós aqui vamos encontrar no item o homem de bem, o fortalecimento para fazermos o bem, enxugarmos as lágrimas, prestarmos serviço aos nossos irmãos, buscarmos consolações aos aflitos, pensarmos primeiro no outro antes do que nós mesmos, fazer o bem pelo bem, não esperarmos a gratidão para isso. Então, neste momento, é aí que nós vemos a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares que ainda somos, em o homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, de dentro para fora. Nós somos esse que estamos esculpindo a nossa melhor arte, que estamos usando o cinzel e o martelo para tirarmos as camadas externas que encobrem a luz que nós somos. Estas camadas carregadas de tendências, de equívocos, de erros, de vidas passadas, de existências equivocadas, mas que hoje, nesta encarnação, movidos pelos ensinamentos de Jesus, trazidos vivos pela doutrina espírita, vamos assim, compreendendo que podemos desde já buscarmos a nossa autotransformação, a nossa iluminação, de dentro para fora, fazendo brotar a nossa luz, fazendo brotar aquele eu divino que Deus nos criou, fortalecendo em nós esta vontade imorredoura de nos tornarmos cada dia melhores. Como se processa, então, essa mudança, esse trabalho interior? Como podemos, então, trabalharmos dentro de nós esta mudança? Através do sentimento, do pensamento e do comportamento. É assim que nós podemos mudar. Eu tenho sentimento da situação, isto é, eu me autoconheço, eu fui buscar, eu fui aprender sobre mim, eu busco a consciência dessa situação, e daí eu tenho as tendências desta minha reação. É assim que nós buscamos novas atitudes, através do sentimento, do pensamento e do comportamento. É assim que nós planejamos essa mudança, e é assim que nós vamos galgando degrau a degrau dessa proposta evolutiva. O primeiro passo para a iluminação íntima é a vontade de melhorar moralmente. Muito evoluímos intelectualmente, precisamos melhorar moralmente. Então, vontade, a disposição, é a força interior, é a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. Vontade é muito maior que desejo. Desejo diz respeito à vida material. Vontade diz respeito à vida espiritual. É este o primeiro passo dessa iluminação íntima. Eu tenho consciência do que eu quero para a minha vida. Eu tenho o conhecimento em que patamar eu me encontro, o que eu preciso modificar, o que eu preciso melhorar, quais as atitudes eu preciso renovar. E aí, a vontade, como diz Leon Denis, esta potência da alma dará o primeiro passo em direção à minha melhora. O segundo passo é a autoobservação e a identificação do que se passa dentro de nós. Nós não podemos deixar somente a vontade, nós precisamos ver como eu estou identificando esta
ação da vontade dentro de nós. Nós precisamos do quê? Da ação plena sobre nós mesmos. Nós precisamos focar o nosso objetivo, nós precisamos ir em direção ao nosso objetivo. E o terceiro e mais importante dos passos é a ação, a prática, a atitude. Não adianta eu ter vontade, não adianta eu observar o que essa vontade faz dentro de mim, se eu não exteriorizar essa vontade através da ação, da prática e da atitude. É assim que nós vamos construindo de dentro para fora a nossa melhoria, a nossa evolução moral, que é uma atitude, como já afirmamos, individual, mas muito necessária e se faz urgente na vida de cada um de nós, para que possamos atingir a nossa transformação moral. Meus queridos amigos, é assim que nós propomos esta transformação, buscando cada passo, a cada dia, não desistindo com as nossas quedas, não desistindo com os erros que ainda iremos cometer, não desistindo com os equívocos que ainda teremos diante da nossa caminhada, mas devemos ser perseverantes na busca desse objetivo, que é a transformação moral. Jesus é o modelo supremo, ele nos afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por nós. É por isso que é importante nós trazermos cada vez mais perto de nós o seu evangelho de amor. É por isso que nós precisamos compreender que o evangelho é o roteiro seguro, firme, para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores. Todos nós ainda estamos em luta, não uma luta externa, mas uma luta interna, uma luta contra as nossas comodidades morais, contra as nossas imperfeições. O Evangelho de Jesus é este guia seguro, é este roteiro, é a nossa luz que ilumina, é o nosso farol desta caminhada divina, que é a caminhada terrena. E nós que nos encontramos reencarnados neste período tão difícil, neste período único pelo que passa a humanidade, tenhamos a certeza que já nos capacitamos antes de reencarnarmos para que vivenciarmos e auxiliarmos a todos os espíritos fazermos a transição para uma terra regenerada. Eu não tenho dúvidas disso, meus queridos. Se nós vamos alcançar ou não, ainda nesta caminhada, como Samira, como Rosarinho, como Vitório, como o seu Orlando, nesta caminhada, se ainda iremos alcançar a terra regenerada, não sabemos, mas podemos contribuir desde já para a sua implantação aqui, nessa nossa amada morada terrena. Da sua aplicação decorre a luz do Espírito, da prática deste evangelho fantástico, maravilhoso, decorre o brilho da nossa luz. Aquele brilho do qual falávamos no início é a prática do evangelho do Cristo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Estas são as duas virtudes que são contrárias às duas chagas que ainda trazemos dentro de nós, o egoísmo e o orgulho. É preciso, meus queridos, rompermos com essas chagas que ainda são tão fortes, que ainda nos aprisionam como grilhões na terra, que nós tanto amamos. É preciso rompermos com estas
emoções do egoísmo e do orgulho, do apego, da vaidade e de todos os penduricários, como eu chamo, que decorrem dessas duas emoções tão primárias ainda, que nos aprisionam nesta nossa vida que não consegue desabrochar em direção ao alto. É a caridade, a humildade, a proposta de Jesus. Então, aqui nós trazemos uma lembrança de Chico Xavier, propondo 20 exercícios práticos para a nossa reforma íntima, quando ele vai nos dizer: executar alegremente as próprias obrigações, silenciar diante da ofensa, esquecer o favor prestado, exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco, emudecer a nossa agressividade, não condenar as opiniões que divergem da nossa, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume, treinar a paciência constante, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Vejam essas 10 primeiras orientações do nosso querido Chico Xavier. Cada uma delas tão difíceis ainda de nós executarmos, mas são exercícios propostos por aquele que recém completou no mês de abril a data do seu nascimento, Francisco Cândido Xavier, que também praticou estes exercícios da sua condição moral elevada. E ele continua: buscar sem afetação o meio de ser mais útil, desculpar sem desculpar-se, não dizer mal de ninguém, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Aqui, esse item é tão difícil, nós ainda buscamos sempre a crítica das pessoas que conosco convivem, alegrar-se com a alegria dos outros, não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Os 20 exercícios que Chico Xavier propõe a cada um de nós, e que aqui nós repetimos, sabedores da dificuldade que nós próprios temos de exercitar cada um deles, mas que, como todos vocês, nós pedimos a indulgência de colocá-los, porque se vem assinado por Chico Xavier, nós sabemos que ele, mais do que orientador da nossa caminhada, ele os praticou a todos, com certeza, sem faltar a nenhum deles. Nós aqui lembramos de Emmanuel, quando Chico recebe a pergunta: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E o benfeitor nos responde: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. E na outra questão, Emmanuel também vai responder: por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu autoconhecimento? E ele nos responde: somente agora a alma humana poderá compreender a sua personalidade espiritual. Todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Somente agora nós temos condições
através da doutrina espírita, de entendermos que somos espíritos imortais, que temos que trabalhar pela nossa condição de espíritos perfectíveis, como uma destinação divina. Somente agora, depois de passado a época da sobrevivência, da busca da tecnologia, da busca do ensinamento intelectual, nós agora nos voltamos para dentro de nós, para conhecermos a nossa personalidade espiritual, para valorizarmos os nossos princípios infinitos da vida maior. Então, meus queridos amigos, é preciso mudar para evoluir. É uma necessidade urgente que compete a cada um de nós, mas que também, graças a essa pandemia, podemos fazer essa reflexão, aproveitarmos esse tempo, nos voltarmos para nós mesmos, para nossas dificuldades, para as nossas vicissitudes, para as nossas enfermidades e buscarmos a mudança. Por quê? Porque todos nós um dia seremos anjos, todos nós vamos evoluindo até atingirmos a condição de espíritos puros. E nessa condição, todos nós estaremos unidos na casa do Pai, trabalhando para aqueles que vêm na nossa retaguarda. Tenhamos a certeza disso, meus queridos irmãos. Todos nós um dia seremos anjos. Com isso, nós agradecemos pela atenção de vocês, trazendo esse nosso último slide, esse nosso último pensamento. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, aprender e amar, e depois voltar para casa. É essa a proposta da mudança. Estamos encarnados não para sofrer, não para sermos castigados. Estamos aqui para observar, crescer, aprender e amar. E depois retornaremos à casa espiritual. Muito obrigado, meus queridos amigos. É com uma imensa gratidão aos amigos do GEB, aos amigos do Grupo Espírita Batuíra, que estamos unidos mais uma vez. Nós convidamos a todos para juntos fazermos a nossa prece final, rogando a Deus que nos ampare, que nos permita estarmos juntos numa outra oportunidade. Agradecido, Senhor Jesus, pela oportunidade do trabalho na tua seara. Nós, espíritos espíritas, te rendemos graças, Senhor, por já compreendermos da necessidade da mudança para a evolução espiritual. Te pedimos, Senhor, neste momento tão aflitivo da nossa humanidade, ampara-nos, sustenta-nos, envolve-nos na tua proteção divina, para que assim venhamos a perseverar nesta caminhada que nos levará de volta à casa do Pai. Sê conosco, querido amigo, hoje e sempre. Até logo, queridos amigos, e até a próxima oportunidade. Que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.